É hora de contar um pouco da história da Academia Piauiense de Letras, num bate-papo especial com o Nelson Neri, direto da Livraria Anchieta, que patrocina o quadro. A gente vai conversar também com o Reginaldo Miranda, que fala um pouco sobre o universo das obras selecionadas para lançamentos que marcam esse período do centenário. Em 2017, a Academia Piauiense de Letras comemora 100 anos e com isso, olha só que ótima ideia, está saindo essa coleção de livros do centenário, né? Centenário da literatura piauiense. Eu estou aqui com o Nelson Neri, que é presidente da APL, para falar um pouco mais para a gente. São quantas obras, Nelson? Em que nível vocês já estão? Muita coisa para ser lançada ainda este ano? Vanildo, no meu lugar, a gente projetou fazer 100 livros, que era alusivo aos 100 anos da Academia e por isso o nome da coleção, Coleção Centenário. Mas a gente não conseguiu comprimir todas essas obras, então provavelmente a gente vai fazer 105. Você já aumentou um pouco aí, mais 5 aumentou um pouco. obras. E eu vou parar porque eu estou com medo de ser indefinido, porque a quantidade de obras importantes que a gente vai descobrindo, que as pessoas vão sugerindo, e que tem um relevo, e se a gente não estiver preparado para isso, a gente acaba sendo tomado de emoção de você conseguir fazer um resgate de uma obra com essa envergadura. Tem um cronograma, né, Nelson? Ano passado, por exemplo, foram lançados quantos livros? A ideia da gente era lançar no primeiro biênio, que seria até 2015, a gente lançar 50, a gente já chegou a 55, ou seja, a gente já ultrapassou o que a gente tinha um propósito. E a gente acha que provavelmente esse ano, comecinho do outro, a gente chega a 105 números. Está muito próximo. A gente, como produção de livro, você é um escritor também, sabe que não é uma coisa simples, revisão, enfim. O processo de edição demora muito, né? A editoração isso. A gente está pegando obras que, por exemplo, uma obra como O Santíssimo Milagre, uma obra de 1834. Você verter esse português antigo para o português atual, com 4 ou 5 reformas ortográficas, não é simples. E aí quem entra em cena? O editor Nelson Neri Costa? Eu, principalmente, mas eu tenho colaboração... Quem forma essa equipe? Sou eu, basicamente, o Reginaldo, o professor Fonseca, mas eu tenho tido, acho que eu fiz 25 revisões. E porque era uma produção industrial e um trabalho da academia é um trabalho basicamente voluntário. E sem dúvida, Nelson, esse trabalho o transforma no grande conhecedor da literatura piauiense, né? Já que está tendo acesso a esse material todo. Não só da literatura, como da história. E aí eu vou lhe confessar um pecado que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando escrever uma história do Piauí, de uns 500 páginas mais ou menos. A minha ideia é se eu conseguir produzir até 2017 essa obra. É uma obra didática, mas uma obra bem fundamentada em termos de bibliografia. E essa literatura desses livros tem me ajudado muito, porque eu também tenho estudado um pouquinho de literatura. Também não vai ser só uma obra sobre história, mas também história da cultura piauiense. E ler é conhecer, né? Uma forma conhecer, eu quero falar da pintura, eu quero falar de outras coisas do Piauí. E você veja, por exemplo, tem um capítulo o item que eu falo dos municípios. Então, por exemplo, criação de Campo Maior. Então, por exemplo, tem um artigo desse autor aqui, João Pinheiro, um conto dele chamado Santo Antônio Aparecido. João Pinheiro, um dos autores mais importantes da literatura piauiense, um dos fundadores da academia. Eu coloco esse conto dele, porque na verdade ele conta que encontraram a imagem de Santo Antônio numa gruta e levaram para a cidade. E quando chegavam no outro dia da cidade, cadê a imagem? Sumiu. Aí iam procurar, estava na gruta. E até que a cidade se conformou e foi fundada em cima do Santo Antônio, onde ele queria ficar, protetor de Campo Maior. Nelson, alguns desses livros já estão disponíveis aqui na Livraria Anchieta e isso é importante para a viabilização do projeto, distribuição, né? Não adianta editar e o livro ficar parado. Eu queria conclamar os autores, nós estamos aqui na Anchieta, um stand próprio só para essas obras. Nós estamos alimentando constantemente. Agora, o livro só existe quando alguém leva para casa. Não adianta eu ter um livro no estante. Não adianta levar para casa e ficar parado. Ler e recomendar. Então as pessoas que sempre... Repassar, não é? Doar livros. Então imagina que toda a cultura piauiense nos últimos 150 anos vão estar na coleção centenária. Então quem tiver a curiosidade de ler uma obra ou um pesquisador de história, o momento é esse. Porque a coleção, todos os livros têm uma edição muito limitada, são só 500 exemplares.
Então, quem não pegar, não pega mais. Né? E a gente um momento único. Né? Momento único. A gente está preparando também, Ivanildo, a gente está começando a completar os 50 primeiros exemplares. E aí a gente vai vender uma coleção, os números todos. Completo, tipo uma assinatura, né? Assinatura, isso, que a gente vai vender 50 e a gente já está preparando os outros 50. Aqui tem algumas bonecas já, isso processo aqui. De edição, é bom que até você vai poder entender como funciona. Isso aqui já são as bonecas do livro. A boneca inicialmente ele sai assim, sem capa ainda. Isso aqui, quando você escreve, é o Word. Tá? O Word, ele não é isso aqui é PDF, é a diagramação, é como se fosse uma fotografia, cada página é um trabalho quase artístico, o diagramador artístico, tá? O tipo, a fonte, o encadamento, e ele já está assim, não tem ainda a orelha, não tem capa, aí ele vai no segundo momento. Isso aqui é uma obra do Ataliba Vaqueiro, um clássico nosso. Clássico nossa literatura. E nós incluímos, já tinha o clássico, ele vem o Ataliba e mais 2 contos. Nesse nós introduzimos um terceiro conto, um figurino. Quer dizer, fizemos um trabalho de pesquisa, já é uma obra mais diferente ainda. É uma edição nova do Ataliba Vaqueiro, apesar de ter sido bem reeditado, nós fizemos uma edição diferente, quer dizer, mais completa ainda do Francisco Gil. E esse é um trabalho quase artesanal. Essa obra aqui é 1873, é do Leonardo Castelo Branco, o homem que foi preso na luta de independência. Leonardo foi um cientista, ele procurava construir um moto contínuo, é uma história fascinante. Foi um revolucionário, foi o único brasileiro preso na Guerra de Independência, mandado para Limoeiro. Ele foi membro da academia também? Anterior à academia. Foi anterior. Porque 1800. 1800 e tanto, academia 1917. Então esse é um trabalho artesanal. Você, escritor, sabe que não é fácil produzir. Tá? E esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de editoração. Nós estamos produzindo 30 obras por ano, é uma coisa muito difícil, principalmente no Piauí. Muitos lançamentos, então, né? Muitos lançamentos. Vamos fazer muita festa esse ano e queremos contar com os leitores que são os companheiros dos livros. Como é que funciona a academia? Hoje é um ponto turístico também da cidade, está aberto para visitação. Como é que é o contato de vocês com a sociedade? É muito grande, a academia ali tem sua sede. Aos sábados, sempre aberto. Avenida Miguel Rosa, 3.300. Nós temos uma biblioteca de 15 mil volumes, quase 5 mil volumes sobre o Piauí, uma biblioteca de pesquisa, tradicionalmente frequentada, mas a gente quer dar uma dimensão maior para ela ainda. A gente tem algumas ideias para esse ano e a gente quer aproximar da sociedade também cada vez mais. A academia não é dos acadêmicos, a academia hoje é um patrimônio da história do Piauí e da sociedade piauiense e dos intelectuais também. E é um palacete lindo, né, o local. Muito bonito, muito bonito. Ok, então a gente vai continuar conhecendo um pouco mais dessa coleção que marca o centenário da Academia Piauiense de Letras, com escritores que participaram deste momento, que estão presentes nessa coleção, e a gente vai lá também na academia, viu, Nelson? A Academia Piauiense de Letras fica neste prédio, na Avenida Miguel Rosa. É um dos principais postais de arquitetura da cidade. E aqui, todos os sábados, acontece a reunião dos 40 imortais, ou seja, são 40 cadeiras, e agora eu convido vocês para conhecer um pouco da história delas. Das 40 cadeiras, 4, ou seja, 10% hoje ocupada pelo público feminino, na verdade por escritoras, né? O Nelson vai falar um pouco mais dessa história. Muitos ex-governadores também, uma curiosidade. Sim, em primeiro lugar, acho que a cultura foi muito sexista no seu começo, quer dizer, valorizou o homem, e daí há pouca representatividade das nossas escritoras. Mas nós temos um exemplo, a Amélia Bevilacqua, esposa de um grande jurista, Clóvis Bevilacqua, foi membro da nossa academia e foi a primeira mulher a concorrer a uma vaga. O Clóvis Bevilacqua já era membro da academia, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e ela foi a primeira mulher a pleitear essa vaga. Não conseguiu, porque somente na década de 70, com a Raquel de Queiroz, se conseguiu superar isso. Inclusive a Academia Piauiense de Letras, na década de 60, colocou a Nerina Castelo Branco. Então, nós nos antecipamos. Continua aí, viu? Inteiraça. E
Quer dizer, nós nos antecipamos até a Academia Brasileira de Letras de aceitar as mulheres. E hoje, apesar de um número limitado, são apenas 4 mulheres, a Nerina, Terezinha Queiroz, a Socorro Magalhães e a Fides Angélica, todas extremamente representativas, mas é um quadro pequeno. A gente espera que ao longo do tempo tenha mais mulheres, tenha mais diversidade, a academia seja cada dia mais aberta e representativa da sociedade piauiense. Nelson, outra curiosidade, tem uma cadeira que continua ocupada pela mesma família. É verdade, é verdade. É a cadeira dos Castelo Branco, a cadeira mais recente, feita na década de 60, o Heitor Castelo Branco, a Lili Castelo Branco, depois a Lilizinha Castelo Branco e hoje o Heitor Castelo Branco. Quer dizer, é uma cadeira... A academia tem muito Castelo Branco. Hoje nós temos uns 3 Castelo Branco com o nome de Castelo Branco. Mas ao longo da história foi muito grande. Tanto que eu conto a brincadeira, que os Castelo Branco são tão importantes que ao longo dos 160 membros que ocuparam a Academia de Letras, 1/4 são Castelo Branco com o nome Castelo Branco. 1/4 são descendentes de Castelo Branco sem ter o nome Castelo Branco. Um outro quarto não são nada, mas querem ser Castelo Branco. E finalmente tem 1/4 que odeia os Castelo Brancos. Então, Castelo... Democrático, então. Mas a presença é muito forte da família Castelo Branco. Acaba sendo democrático no final. Acaba sendo democrático no final. Até pela Tem uma cadeira que é a 16, que é a que teve o maior número de ocupantes. A cadeira, na verdade, foi em 1917, a cadeira de 1 a 30, e alguns têm mais azar do que os outros, né? Então tem umas cadeiras que são meio preocupantes de assumir. A minha 33 só tem 2 ocupantes, né? Eu tive muita honra, a cadeira 33, patrono Abdias Neves, assim, um jurista e um historiador. Inclusive me espelhei um pouco nisso. O Wilson de Andrade Brandão também, pai do deputado Wilson Brandão. Uma grande liderança política, também um jurista e muita publicação no Rio e São Paulo e também historiador. A minha vocação e meu ingresso na academia se deu mais como um jurista. Mas hoje eu estou tentando fazer meus mentores aí como patrono do primeiro ocupante, tentando ser um pouquinho historiador também. Eu já fiz uma pinceladazinha. Mas ainda é muito tímido ainda. A partir da década de 30, ainda 4 continuam com os primeiros ocupantes. Na verdade, na década de 60, a gente ainda tem o professor Celso Barros, a própria Nerina. A numeração, né? De número 30 até... Do 31 ao 40, nós temos ainda o Celso Barros, com 94 anos, lendo muito, publicando. No ano passado publicou 2 livros, já disse que já tem um para publicar comigo. O professor também, Paulo Nunes, já fez 90 anos também, continua lendo, publicando, discutindo também. Já publicou algum livro pela coleção Centenário, pediu mais um para publicar com justo mérito, porque não são só pessoas que, pela sua idade. Por exemplo, eu me lembro que uma semana depois que o Papa lançou essa última encíclica sobre o meio ambiente, foi uma coisa inovadora da Igreja Católica, já na sessão primeira que teve aqui, o Celso Barros já estava discutindo isso. Então mostra sua atualidade, sua sintonia, e são uns garotos apenas envelhecidos. Nelson, tem uma foto aqui que ilustra bem a importância, a ostentação do prédio da academia. Você, segundo você, colonial, eclético, é isso mesmo? Eu sou o que eu aprendi com a Lavínia, né, por osmose. É uma casa tradicional, foi um médico, o segundo ocupante da nossa cadeira, a cadeira hoje da Fides, o primeiro ocupante. E foi também sede, muito tempo, da Secretaria de Cultura aqui. E por essa representatividade foi o prédio que coube a gente aqui, um prédio muito bonito, hoje um pouco pequeno para nossas ambições, mas certamente algo marcante e um patrimônio da própria cidade de Teresina e do Piauí. Continua conhecendo um pouco dessa literatura piauiense que faz parte da coleção do Centenário. O Reginaldo, por exemplo, é escritor, foi presidente da Academia Piauiense, e eu quero saber como é fazer parte, Reginaldo, dessa lista tão seleta de escritores e de obras bem interessantes. Verdade, né? É interessante, né? Eu comecei a escrever aos 19 anos de idade, né? E sempre tive essa vocação de escrever. Começou cedo, né? 19. Cedo, né? Já pesquisando história, né? Pesquisando
Meu primeiro livro foi uma pesquisa sobre o meu município de nascimento, Bertolíndia, né? E depois continuei, né, pesquisando sobre o Piauí colonial, né? Que é uma fase que era pouco conhecida do Piauí, né? As pesquisas de Odilon Nunes, Monsenhor Chaves, né? Pereira da Costa, mas sempre com espaços, né, que tem ainda alguns pontos ainda de dúvidas, né, que precisavam ser investigados. E de certa forma que eu me encaminhei por aí, né, e já publiquei alguns livros. Então, Já né, tem 10 ao 10 longo obras desse publicadas, tempo? né? Quer dizer, dessas obras Tem 3 que faz parte da coleção, né? O 3 Piauí fazem parte da coleção, né? Aldeamentos. E meu foco geralmente é a história do Piauí, né? Sim. Só tem um livro assim que é mais de causa, de coisa que eu vi, né? Que é do Arco da Velha, mas os demais são, por exemplo, esses 3 aqui fazem parte, inclusive, da coleção Centenário, né? Que essa coleção foi uma iniciativa nossa, quando presidente da academia, né? Iniciamos. E o presidente Nelson Nery assumiu, abraçou essa causa. Deu tão certo, né? Que está continuando. Acelerou. Agora mesmo tem em torno de 11 livros para serem publicados, né? Eles já estão prontos, né? Centenário eram 100 livros, agora já são 105. 105, que a academia vai completar 100 anos em 17, né? E então, cada livro tem, na edição, 500 livros, né? 500 exemplares. 500 exemplares, Então, que é exatamente o projeto inicial, 100 livros, por exemplo, pelos 100 anos da academia, né? Cada livro fica escolhendo mais ou menos um ano, mas, quer dizer, o Nelson está aí impulsionando, empolgado, né? E possivelmente, ao final da coleção, terá mais de 100 livros, né, Ronildo? Porque isso é interessante, que se você fizer uma pesquisa no Brasil inteiro, talvez a coleção brasiliana, né? Quer dizer, evidentemente que tem mais de 300 obras, e o Senado Federal alguma coisa, mas você não encontra uma coleção literária com 100 obras, né? Então o Piauí é pioneiro nisso, né? Como é que funciona esse seu processo de escrita? Como é que funciona esse processo narrativo, de pesquisa, já que são livros que tratam de história também? Bom, eu desde cedo comecei a pesquisar na Casa Niso Brito, no arquivo do Piauí, né, como eu falei há pouco, investigando o passado do Piauí, principalmente esse período colonial, né? E então, depois desse material, reúno o material e depois aos poucos vou estudando, vou analisando e separando conforme os assuntos, né? Esses livros, por exemplo, aqui, Aldeamento dos Acoroás, é sobre índios, né? Quer dizer, uma tribo de índios. A Coroás é uma tribo de índios, que é a Coroás, ou a Croás no Brasil, a Caroás, cabe em qual região? Esses índios eram do sul do estado do Piauí, moravam nas cabeceiras do rio Parnaíba, mas eles foram aldeados ali onde é hoje a cidade de Regeneração, né? Inclusive, esse livro também, São Gonçalo da Regeneração, aborda o mesmo tema. Só que aqui eu desenvolvi, a partir do aldeamento até os dias atuais, o aldeamento se transformou naquela cidade de Regeneração, que foi uma cidade, das boas cidades do Médio Parnaíba, né? No seu caso, que autores hoje você gosta no estado? O que você lê? Olha, no meu caso de pesquisa, né, que eu pesquiso com história do Piauí, né? Então eu utilizo muito o Salvador de Odilon Nunes, Monsenhor Chaves, Pereira da Costa, Lencastre, que são dos mais credenciados do Piauí colonial, né? Depois tem outra fase de Aliso Brito, né? O Wilson Brandão, General Brandão, Bugija Brito, né? Alguns autores, Carlos Eugênio Porto, né? Que são autores de muita credibilidade, autores que trabalharam sempre com fonte primária. Alguns deles estão nessa coleção, né? Estão. Essa coleção, ela visa passar o Piauí a limpo, né? Quer dizer, o que houver de mais significativo na historiografia do Piauí, na literatura piauense, né? Uns já foram publicados, outros ainda irão ser, né? Por exemplo, teve livro aqui que nós tivemos dificuldade para reeditar, para encontrar um exemplar, né? O exemplo é apontamentos biográficos e o trabalhão que dá isso, né? Tem que não tinha mais exemplar que no Piauí. Reescrevê-lo, né? Digitalizar tudo. A professora Terezinha Queiroz conseguiu um exemplar em São Paulo, né? E através desse exemplar foi que nós conseguimos reeditar o livro que foi lançado, né? Também obras de Leonardo Castelo Branco, A Criação Universal, por exemplo, quando o Nelson falou há pouco, né? Este livro não tinha mais nenhum exemplar no Brasil, né? O único exemplar existente da primeira edição, que foi publicado em 1858 no Rio, assim como o Ímpio Confundido dele e o Santíssimo Milagre, né? O Santíssimo Milagre foi publicado em 1835 em Lisboa, né? O outro em 1837. Então esses 3 livros dele, nós reeditamos 2, estamos reeditando o terceiro. Só existe de cada um exemplar na Biblioteca Nacional de Lisboa. Ou seja, é importante esse resgate, né? De forma que hoje você conhece o autor dele só pelo nome, por alguma referência,
Mas até os críticos, para comentar a obra, tinham dificuldade porque não tinha mais acesso a nenhum exemplar, né? E a partir de agora tem tudo isso, vai ficar fácil agora, né? Está aí a importância dessa coleção, porque ela está dando oportunidade para os professores, para os alunos, de conhecer o que há de mais significativo, né? Por exemplo, Luísa Amélia de Queiroz, por exemplo, é uma escritora do século XIX. Quem é que conhece alguma obra da Luísa Amélia, né? Quer dizer, então tivemos dificuldade para encontrar um exemplar para a reedição. Esse livro tudo foi de 1860, 1870, né? Esses livros já estão sendo, por exemplo, o livro dela, Flores Incultas, já está reeditado. Não foi lançado, mas será agora em fevereiro. E outro livro, Georgina, Os Efeitos do Amor, eu já localizei na Biblioteca de Lisboa, né, que também será reeditado. Eu falo isso apenas para que o Piauí perceba a importância dessa coleção, né, que é exatamente o resgate de obras que estavam, quer dizer, sem acesso, difícil acesso para a comunidade piauiense. Isso né? é que é valorizar a história. Obrigado, viu, por Exatamente. esse bate-papo literário aqui. Agora um café, tá bom? Bem, né? Eu que agradeço a oportunidade de, né, falar no seu programa, falar com todos os piauienses. E só relembrando, os livros estão disponíveis aqui, né? Os que já foram lançados na Livraria Anchieta.